loia, ainha sogo loia, ainha sede loia, ouro malé, imoji baú. Ainha sede loia, ainha sede loia, ainha sede loia, ouro malé, imoji baú. Ele é o ainha sede loia, ainha sede loia, ainha sogo loia, ouro malé, imoji baú. Ainha sede loia, ainha sede loia, ainha. Mas desde já, assim, eu agradeço ao senhor por ter vindo aí, ter aceitado o nosso convite. Nossa, para nós, assim, é uma honra muito grande, assim, ó, ter essa troca de experiência com uma pessoa tão incrível, assim, que nem o senhor, uma sabedoria que muitos deveriam se espelhar, assim, na sua humildade, na sua simplicidade, na maneira que o senhor ensina, a maneira que o senhor mostra o amor pelo orixá. Eu que agradeço pelo carinho, pelo reconhecimento. E eu acredito que eu não faço mais do que a minha obrigação, né? Uma vez que a internet é uma ferramenta que ultimamente está sendo usada para tanto ataque, onde a gente poderia estar usando de uma forma benéfica, até Sim. para ajudar quem precisa. Boa tarde aí a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por estar acompanhando a gente. Hoje nosso convidado especial é o pai Cleiton, da cidade de Fortaleza, minha terra natal, né? Então, mais uma coisa que eu fico assim muito feliz, minhas raízes, né? A gente não pode esquecer de onde que a gente veio. Então, para mim, assim, ó, é uma felicidade duplamente. Sim, sim. Sim. Né? Então, pai Cleito, assim, eu queria que o senhor contasse a sua história dentro do candomblé pra gente. Para quem não conhece, passar a conhecer a sua história, a sua trajetória. Seguinte, a minha vida espiritual, ela começou de uma forma um tanto diferente. Eu venho de uma família muito católica, onde na minha família eu tinha, né, que já se foram. Tive tio padre, tias freiras, ministras da Igreja Católica. Então eu fui criado num berço completamente católico. E quando eu tinha meus 7 anos de idade, perto de completar os 8, eu estudava numa escola particular, onde um dia eu fazia uma prova de matemática, minha vista apagou. Aonde entra agora a polêmica de pessoas que dizem que não existe transe inconsciente. Então, infelizmente eu não posso concordar, porque eu passei por essa experiência. Minha vista apagou completamente. Quando eu acordei, eu estava na secretaria com o padre de um lado, um pastor do outro, a minha mãe e a diretora chorando. E aí, uma entidade me pegou, e naquela época as entidades não vinham tão doutrinadas como hoje em dia. Era um Exu, na verdade. Passava por um processo bem longo, né, pai, até chegar Para doutrinar. Doutrina, isso mesmo. E aí, o que acontece? Há quem diga assim: ah, mas criança não incorpora Exu. Eu incorporei. Ninguém tem o direito de dizer que não, que eu não sabia nem o que era isso. Sim. Se eu tivesse vindo de uma raiz evangélica, a criança evangélica desde cedo já aprende logo o que é pombagira, o que é tranca-rua, o que é satanás, o que é diabo. Mas a criança católica da minha época, a gente nem ouvia falar nessas coisas. Era só Jesus Cristo, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora de Fátima, Santo Antônio, São Francisco, e enfim. Eu nunca tinha nem ouvido falar na palavra macumba. E aí, no dia seguinte, as mães dos alunos estavam lá com um baixo-assinado. Ou me tirava da escola, ou elas iam tirar os filhos da escola. E como a escola era particular, se elas tirassem os filhos, a escola ia à falência. Então, eu tive que sair da escola. E eu lembro bem que desenvolveu em mim uma dor de cabeça muito forte.
onde qualquer lugar que eu tivesse, que tivesse uma claridade, eu não conseguia abrir os olhos. E minha mãe também leiga, né? Começou a me levar para oftalmologista, psicólogo, o psicólogo encaminhou para psiquiatra. E começou a saga. O senhor passou Depois por de mais ou menos 3 meses de tratamento, tudo, tomando então, remédio. acontecia de tudo, menos a espiritualidade, né? Era dessa forma que tratavam, né? Sim, até porque ninguém tinha o conhecimento da causa. Sim. E aí, passei 3 meses sendo medicado. E enfim, um dia, em uma das consultas, um auxiliar do psiquiatra, uma senhora, escreveu algo no papel, lembro muito bem, escreveu algo no papel, disfarçadamente colocou na mão da minha mãe e disse assim: leve ele nesse lugar. E aí, quando a gente chegou em casa, eu lembro que passou uns 4 dias depois, minha mãe se arrumou, me arrumou e me levou no local. Chegando lá, eu pensei até que fosse uma festa. Aquele batido do tambor. Quando a gente entrou na casa, eu lembro que a gente passava pela área da casa, passava por dentro da sala, tinha a copa, tinha a cozinha, e depois da cozinha tinha onde estava acontecendo o negócio. Quando eu coloquei o meu pé lá dentro, aquela sensação do apagão aconteceu de novo. E aí, quando eu acordei de novo, uma criança, agora imagine só, uma criança de 7 para 8 anos de idade, que nunca teve contato com isso, que na minha época uma criança de 7 para 8 anos de idade era criança. Criança, exatamente. E aí eu vi aquele povo muito colorido, aquele cheiro de cachimbo, aquele cheiro de carne, aquele povo rodando, aquele tambor tocando, aquela maraca balançando, aquele triângulo tocando, o povo rodando, e aquela fumaça. Tudo muito diferente da minha realidade. Eu fiquei logo assustado. E aí me vem aquele homem com os olhos revirados e diz assim: você é filho de Exu e de Preto Velho. Eu disse: eu sou filho do meu pai e da minha mãe. E abri o berreiro no choro. E aí pronto. Minha mãe me levou para casa. De 15 em 15 dias ela me leva. Aí passou a dor de cabeça, passou tudo. De 15 em 15 dias ela me levava. A semana que ela me levava, nas primeiras vezes, eu tinha tanto medo daquilo que eu passava 3, 4 dias com febre emocional depois. Mas aí, depois eu fui me acostumando, porque foi ali onde encontrou a cura do que eu estava sentindo. E eu lembro bem que era eu e tinha mais outros na mesma idade. Exatamente o lugar que o senhor tinha que estar, né? Eu lembro bem que eu e outro da mesma idade, né? A gente iniciava a gira, a gente ficava num cantinho assim, brincando de carrinho. A gente não ficava em pé batendo palma, nem na corrente rodando, a gente ficava brincando ali de carrinho. Aí às vezes a entidade me catava primeiro, às vezes catava esse meu amiguinho. E aquilo ali foi se tornando normal para mim. Com 10 para 11 anos de idade, eu comecei a rezar. As mãezinhas levavam os bebês para me rezar em quebrante, mal olhado. Só que eu ainda não tinha entendimento do que era a diferença entre quebrante, o que era mal olhado. Não, eu só sabia rezar. E daí a pouco a dizia para eu rezar. E aí eu, como já vinha de família católica, eu sempre gostei de rezar também o terço. E aí eu comecei, a gente fazia novena, eu era chamado para tirar terço em velórios. E enfim, isso com 11 a 12 anos de idade. Com 18 anos de idade, eu fui coroado pai de santo de Umbanda, zelador de Umbanda. Aqui no Ceará a gente chama de pai de santo de Umbanda. E aí eu comecei a minha missão com casa aberta, que não era uma casa aberta, era o fundo do quintal da minha mãe, tinha um coqueiro, e debaixo desse coqueiro a gente fazia nossas giras. Com 19 anos de idade, eu comecei a sentir umas coisas estranhas.
e eu fui apresentado ao candomblé. Onde no candomblé eu passei 2 anos e meio sendo abiã de uma determinada casa. Todo mundo que jogava para mim dizia que eu era filho de Oxoguian. E eu cheguei a tomar bori. E por consequências do destino, não deu certo eu ficar nessa casa que eu conheci. Sim. Eu não cheguei a me iniciar lá. Eu entrei abiã de lá, entrei lá abiã e saí de lá abiã. Fui para um amalá na casa do meu babalorixá que me iniciou. Fui para um amalá. Chegando lá, ele jogou para mim e perguntou: você quer fazer santo? Detalhe, eu tinha passado 2 anos e meio nessa primeira casa, nunca tinha recebido nenhuma lista de pedido. Sim. Nessa outra casa, quando eu fui a primeira vez, ele já jogou e perguntou: você quer fazer santo? Eu digo: sim, senhor. Ele disse: pois eu vou lhe dar a lista. Você tem 2 meses e meio para conseguir tudo. Olha, muita gente reclama do que se gasta hoje para fazer santo. Uhum. Hoje em dia a gente vê listas com, sei lá, 10 quilos de arroz, 10 quilos de feijão pradinho. Na época que eu fiz santo, era saca. 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 Nossa. Agora imagina, eu com 18 anos de idade, eu era desempregado, tinha meu terreiro de umbanda, onde eu não cobrava absolutamente nada para rezar, para atender as pessoas. Mas eu saí de lá com a convicção. Sim. Se for da vontade do orixá, eu vou conseguir. Detalhe, o pai de santo nem me disse qual era o santo que ia ser iniciado. Ele só disse assim: se você quiser fazer santo e você confiar em mim, você entra. E lá dentro, depois que você tiver feito, você vai saber qual orixá você foi iniciado. Eu disse: tudo bem, eu amava todos. Naquela época não tinha aquela coisa do abiã chegar na mesa de jogo já sabendo até a qualidade do santo. E aí era para se recolher. O barco era eu. No caso, a Bian é iniciante dentro do candomblé, isso, né? Isso. O abiã é aquela pessoa que está frequentando o candomblé, mas ainda não se iniciou. Entendi. Que ainda não passou pelo rito de iniciação. Uhum. O barco que estava certo para entrar era eu. O neto de um governador de um determinado estado daqui do Brasil. E a babá que cuidava do neto desse governador. Ou seja, o que tinha menos recurso era eu. Sim. O que acontece? Levei a lista para casa. E aí as pessoas foram me perguntando se precisava de ajuda. E eu ia mostrando a lista. Eu juro que eu não pedi nada a ninguém. As pessoas iam se oferecendo. E aí um colocava um pacote de milho branco. Outro colocava um pacote de arroz. Nessa história toda, faltando 3 dias para a data marcada, era quase 1h da manhã quando eu consegui o frete para levar as coisas. Eu já estava com tudo, mas faltava o frete. Eu não tinha carro, que não era só um carro. A quantidade de coisa que era pedido, que foi pedido, encheu 2 Kombi, aquelas carros Kombi, foi. E aí... Renata, Vivi, sejam todos bem-vindos aí à nossa live. E aí o que acontece? Mas essas coisas tudo, uma pergunta, essas coisas tudo que é pedido ali para se iniciar, serve para quê? Serve para ebós, que não é só um. Serve para comida seca, que são comidas que são oferecidas a orixás. Serve para alimentar a equipe, porque quando você se inicia, você está dentro do runcó. Mas lá fora, tem uma equipe de 8, 10, 15 pessoas. Entendi. Que estão ralando para você. Essas pessoas, elas precisam, no mínimo, ter um café da manhã, ter um almoço, entendeu? Entendi. E aí, o que acontece? Tudo é aquilo, é uma troca, né? Sim. Aí,
Eu sabia que meu pai de santo dormia tarde. Eu tinha essa consciência que ele dormia tarde. E aí eu liguei pra ele, de orelhão. Na época era telefone de ficha. Você colocava a ficha. As fichinhas, a gente colocava ali, dava um minutinho só, a gente falando, a gente colocar outro, eu lembro. Aí eu liguei pra ele atendeu assustado, né? Porque já era tarde da noite. Eu disse, meu pai, eu tô com tudo. Consegui o frete. Mas o dono das Kombi vai trabalhar 6 horas da manhã e eu só posso deixar essas coisas agora. Ele venha. E eu fui de madrugada deixar as coisas lá. E assim, fiz santo, tomei minha obrigação de um ano, porque quando a gente faz santo no Candomblé, existe a obrigação de um ano na nação Queto. A obrigação de um ano, que se chama do Quimim, obrigação de 3 anos, que se chama do Etá, obrigação de 7 anos, que se chama do IG, tomei meus 14 anos, que se chama do IK, já estou com 22 anos de iniciado, mas ainda não tomei minha obrigação de 21 anos. Sim. Fiz santo. São várias etapas, então, até chegar a um grau mais alto, é isso, né? Sim. Fiz santo. Não cheguei a tomar minha obrigação de 7 anos com o Babalorixá que me iniciou, pois ele teve problema de AVC e aí não pôde mais dar continuidade. Tomei minha obrigação de 7 anos em outro local. Eu estava recolhido para tomar minha obrigação de 7 anos quando... Sim, aí deixa eu te contar. Eu entrei para fazer santo sem saber qual santo que ia ser iniciado. Quando teve... Aí a babá do menino que ia entrar comigo não pôde entrar. Então só entrou eu e um menino que na época tinha 10 anos de idade, que ele era de Oxóssi. E aí teve todo o ritual. Quando terminou tudo, que eu acordei, eu tava com o quelê no pescoço, né? Aí eu virei pra ele e disse, alfanitinho, qual é a cor do meu quelê? Aí ele disse, né? Aí eu fui, nossa, então eu fui feito Iemanjá. E aquilo ali foi uma alegria tão grande pra mim, porque eu amava todos. Então, se tivesse dito de Omolu, eu teria ficado feliz do mesmo jeito. Sim. Pronto. Aí eu tomei uma obrigação de 7 anos, eu ainda estava recolhido quando Iemanjá ganhou o terreno da roça que é hoje. Que legal. E é mais ou menos isso. Boa tarde, Sofia e Ilane. Obrigada por estar acompanhando a gente. O Candomblé ele tem uma trajetória bem difícil, né, para se iniciar, tomar suas obrigações, porque é muitas coisas, né, pai? Na verdade, eu acredito que tudo quando se tem amor se torna mais leve. Quando a gente não conhece, que a gente só escuta falar, a gente imagina que é assim algo do outro mundo. Sim. Mas quando você tem amor... Porque assim, na verdade, as pessoas vêm para a internet falar de sofrimentos. Ah, porque eu me recolhi em tal canto e dentro do roncó eu fui maltratado. Ah, porque eu me recolhi em tal canto, dentro do roncó eu fui humilhado. Poucas são as pessoas que vêm para a internet falar as coisas boas. Ah, eu me recolhi em tal canto, eu fui muito bem tratado. Minha vida mudou, minha vida se transformou. O Orixá fez um milagre na minha vida. Parece que as pessoas gostam mais de falar as experiências ruins. O lado negativo, né? Aí quem não conhece, quem não entende, já acha que aquilo é uma regra para todas as casas. Onde na verdade não é. Entendeu? E assim, quando se tem amor, tudo se torna mais fácil. Existe um ditado que diz assim: pela falta de um abraço, a gente deixa de sentir o perfume da pessoa. É verdade. E esse ditado não é sobre pessoas. Você precisa conhecer para tirar suas próprias conclusões. Exatamente. É o que eu digo, a gente tem que estudar, tem que saber de onde é que vem, como é que é. Não generalizar a coisa num todo, né?
senhor é exemplo de uma pessoa assim, ó, não conheço muitas pessoas de candomblé, não conheço absolutamente nada. Mas o senhor é uma pessoa que me inspira, acompanho os seus trabalhos, suas falas, suas reflexões, e é uma pessoa que eu admiro, sabe? Assim, não, a gente não pode generalizar. Sim. Boa tarde, Fran. Que a mãe Oiá abençoe. Axé, meu filho. Então, Fortaleza só se cultua Queto ou se cultua outras nações? Aqui em Fortaleza a gente tem Umbanda. Uhum. Fortaleza é muito rico de Umbanda. Umbanda. Casa de Candomblé, eu acredito que não passa de 30 casas. De Queto. Casa de Angola, se eu não me engano, só tem uma. De Jeje não tem nenhuma. É mais a nação Queto. Agora, Umbanda tem muito. Quando eu falo muito, eu estou falando aí de uns 500 terreiros dentro da cidade. Entendi. É bastante coisa, né? Os Muito. marinheiros aí são bem cultuados, marinheiro, boiadeiro. Esse lado já é mais Na forte. verdade, a Umbanda cearense ela é bem particular. Você só vai encontrar Umbanda cearense no Ceará. Entendi. Desde a forma de incorporar, como a forma de conduzir. Nós temos na Umbanda cearense, a gente é dividido, as giras são divididas por linhas e sublinhas. Na preparação dos médios existem os cruzos, né? Muito parecido com a capoeira, que vai trocando a corda. Entendi. Então, na nossa Umbanda também a pessoa vai se graduando de acordo com os cruzos. E a corrente é muito extensa. O médio da Umbanda do Ceará ele não é limitado a incorporar apenas uma entidade de cada linha. Na verdade, ele é um canal, onde ele de cada linha ele tem o seu guia-chefe daquela linha, mas ele é um canal aberto que pode incorporar com qualquer um outro. É o que em outros locais chamam de médio de transporte, se eu não me engano. Entendi. Entendeu? Entendi. O que seria sublinha na Umbanda? Vamos lá. Linha de Oxóssi. Quando a gente fala linha de Oxóssi, a gente lembra dos caboclos. Sim. Só que, qual a origem desse caboclo? Ele é um caboclo de aldeia? Ele é um caboclo flecheiro? Ele é um caboclo da aldeia de Caramuru? Da aldeia dos Tupinambás? Ele é um pertencente da falange dos Cobra Coral? Entendi. Dentro da mata, porque dentro da Umbanda, Oxóssi, ele governa a mata. Sim. Então, dentro da mata, a gente tem índios, caboclos, crianças, pretos velhos da mata. Temos léguas, que são os vaqueiros, que adentram a mata para ir buscar os boi que se perderam. Sim. Então, as sublinhas é essa gama de entidades que estão dentro da mata, mas que não necessariamente são caboclos. Boa tarde a todos aí que estão chegando. Benção aos mais velhos, aos mais novos. Axé a todos. Entendi, pai. Ele está perguntando quanto tempo. Egungun também vive no Ibó. No Iboicu, sim. Mas aí já é culto tradicional, a gente tá falando aqui de Umbanda. Pai, me tira uma dúvida. A gente escuta muita coisa, enfim, mas aí é uma dúvida que eu vou tirar. Dizem que no candomblé não se cultua Umbanda e Preto Velho porque dizem que é Egum. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O que eu posso te dizer é o seguinte: eu sou matéria, eu sou ser humano, matéria, enquanto eu estou aqui vivo. A partir do momento que eu desencarno, o meu espírito é um Egum.
Sim. Então, Isso aqui, né? às vezes, assim, antes, como um bandista, eu também me senti ofendido quando alguém dizia que meu preto velho era um egum. Por quê? Porque a gente, dentro, não vou dizer todas as umbandas, mas uma boa parte das umbandas, nos doutrina que egum é algo ruim. Ah, você tá com egum encostado. Ah, você tá com egum. Egum são nossos antepassados. Egum não é ruim. Talvez se dissesse, ao invés de dizer assim, você está com um egum encostado, dissesse você está com um zambeteiro encostado perto de você. Você está com energia ruim encostada. Talvez desmistificasse, desdemonizasse tanto a palavra egum. Egum não é algo ruim. Egum é ancestral. Você tem vó viva? Não. Então a sua avó é um egum, assim como minha avó também é um egum. Entendi. E existe culto próprio para eguns. Sim. Então, preto velho, caboclo, as entidades de umbanda, são eguns sim, são eguns evoluídos, mas não deixa de ser porque já tiveram matéria, já tiveram carne e osso na terra. Então, não existe esse problema. Agora sim, quem cultua candomblé 100% puro, tipo, quem vem cru já entra no candomblé, nunca passou pela umbanda. Não vejo a necessidade de cultuar entidades da umbanda, preto velhos, exus, caboclos. Por quê? Porque o candomblé, vou falar da nação Queto. Sim. Ela não é uma religião, eu não vou dizer 100% brasileira, porque ela é afro-brasileira, né? Mas não se cultua. A doutrina dela não tem culto. Tem culto à ancestralidade. Pode ser que entre aí nessa parte, mas não necessariamente as entidades de umbanda. Sim. Agora, existem pessoas como eu, que antes de entrar para o candomblé, passou pela umbanda. E aí a gente faz santo. A gente, quando entrou para o candomblé, já tinha as entidades, já rodava de Exu, já rodava de Pombogira, já rodava de Preto Velho. Aí eu fiz santo. Aí porque eu fiz santo, aí eu não vou mais rodar. O que eu vou fazer com essas entidades? Amassar e jogar fora? Não, não pode. Essas entidades fizeram parte da história da construção de uma pessoa que hoje se chama Pai Cleiton Iemanjá. Isso mesmo. É isso Então que a tem gente muitas... sabe, a sua sinceridade, as suas explicações que o senhor fala e explica ali, sabe? Eu costumo dizer que as entidades não são brinquedo. A partir do momento que você entra para uma religião, você tem que entender que é uma responsabilidade, é um compromisso, e as entidades não são brinquedo para a gente simplesmente, não quero mais enjoar, jogar fora. Não, não é dessa forma, né? Exatamente. Tem pessoas que depois que faz santo, querem até esconder o passado, dizer que nunca rodou de preto velho, que nunca rodou. Por que isso? Por que isso? Agora, lógico, que nem o coleguinha aí tá comentando, existe um culto exclusivo para Egungun, que a gente tem as Amoreiras, né, na ilha de Taparica, enfim. Esse culto ele é distinto, ele não é do candomblé, ele não é umbanda, ele é um culto destinado a Egungun. Aí eu já não tenho propriedade para falar sobre esse culto, certo? Porque aí teria que chamar o Ogé para poder falar sobre esse culto, que também é um culto muito lindo. Esse culto é um culto distinto, ele é separado do candomblé, não tem nada a ver. Isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? E eu não tenho propriedade para falar sobre esse culto. Eu tenho propriedade para falar sobre a Umbanda e sobre o Candomblé de Nação Queto dentro da minha verdade. Não uma verdade absoluta, em cima daquilo que eu vivi. Então, o senhor sendo de candomblé, o senhor cultua a Umbanda e o senhor também tem Exu, é isso? Eu tenho Exu Tiriri, tenho Maria Padilha. E de vez em quando eu dou uma sessão para eles
Mas eu confesso que depois que eu abri casa de candomblé, eu não consegui mais conciliar os dois, Umbanda e candomblé, porque o candomblé tomou muito meu tempo. Então, pelo menos uma vez ao mês, eu dou uma sessão de Exu para seu Tiriri, Dona Maria Padilha vir dar um conselho para os filhos de santo, dar um passe, né? Sim, Porque eu não quero e eu não desejo simplesmente abandonar. entendi. É muito lindo, assim, da sua parte, o amor que a gente vê na sua fala, o amor que o senhor tem pelas entidades. Boa tarde, minha filha, como é que tu tá? Pai, eu vou lhe fazer uma pergunta. Dentro do candomblé, são quantos orixás? Ao total, assim. Olha, hoje em dia virou uma modinha, que eu também não estou aqui para dizer que está errado, Sim, mas virou uma modinha as pessoas cultuarem mais a qualidade de orixá do que o próprio orixá. Então, se a gente hoje fosse falar quantos orixás ao todo, vamos contar aí junto comigo. Exu, Ogum, Oxóssi, Logun Edé, Omolu, Ossan, Iroko, Oxumaré, Nanã, Oxum, Obá, Euá, Oiá, Iemanjá, Airá, Xangô, Xoguian, Xolufã. são 18. Seria 18, mas também temos o culto para Ibeja, temos o culto para dentro da nossa verdade também cultuamos Yami e tem os demais imolés, né? Boa tarde, Cleito, seja muito bem-vindo. Ah, sim, o pai Cleito é de uma sabedoria imensa, eu adoro ele. Entendi, pai. Então são várias qualidades, né? Aí, Cada orixá tem os seus caminhos. É igual Nossa Senhora, né? Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É uma só, porque cada local que ela apareceu ou fez algum milagre recebeu um nome diferente. sim, entendi. E as pessoas confundem muito. Hoje em dia ninguém mais quer ser de Oxum. As pessoas são de Pondá, são de Opará. Mas todas a gente fala com Oraieu, todas com o meu Molocum. Entendeu? Então eu acho isso. O molocum que o senhor chama seria canjica? Não, o Molocum é uma comida feita com feijão pradinho cozido, refogado no azeite de dendê, cebola, camarão, aí vai ovos. Entendi. Ai, deve ser uma coisa maravilhosa, né? A culinária do candomblé é uma delícia. Não tem uma comida de orixá que eu possa te dizer assim, eu não gosto dessa aqui. Eu gosto de todas. Todas. O bom é que quando eu tiver a oportunidade de ir em Fortaleza de novo, aí eu vou poder visitar a sua casa e experimentar dessas comidas maravilhosas. Vem assim, vai ser muito bem-vinda. Ah, eu sei disso. Muito obrigada pelo seu carinho, acolhimento de sempre. Pai, outra pergunta. O senhor falou dos orixás ali, as qualidades e tal. Quando uma pessoa se inicia, tem ali todas as etapas que o senhor já falou. E aí, quando ela abre o barracão, ela tem que ter só o orixá de cabeça dela, que é o seu orixá, ou ela tem que assentar todos esses outros que o senhor mencionou? Vamos lá. Se você for procurar candomblé na África, você não encontra. Na África existe culto tradicional a orixá. Ou seja, em Oxóbó se cultua Oxum, em Irê se cultua Ogum. Cada cidade tem o seu orixá padroeiro de culto. Então, se você nasceu em Oxóbó, você já é de Oxum. Não tem esse negócio de jogar para saber qual é o seu orixá. Você nasceu lá, você é de Oxum. Então, uma casa de candomblé aqui no Brasil, o que ela simboliza? A gente chama de roça de candomblé. A roça de candomblé, ela simboliza o continente africano, onde dentro tem um quartinho para cada orixá. Cada quartinho daquele simboliza uma cidade diferente. Entendeu? E aí,
você quando vai abrir uma casa de candomblé, é uma série de preceitos e fundamentos que tem que ser para assentar aquela casa, para calçar aquela casa, para preparar aquela casa. Então, Por isso não que é se só o seu chama, orixá. porque tem que ser algo bem extenso, é isso? Tipo de estrutura de local para receber, acomodar Não, tudo. pode até ser um local não tão grande, mas a gente tem que deixar tudo muito compactado para acolher todo Acomodar o ali fundamento, tudo. comportar tudo que precisa. Então Entendi. não é só o seu orixá que você precisa ter dentro da casa, você precisa assentar todos os orixás para que os outros orixás possam tomar chegada na sua casa. Hoje em dia é muito. Eu já vi, só que assim, é como eu lhe disse no começo. Eu não estou aqui com a verdade absoluta, eu não sou o dono da verdade, eu posso falar do que eu aprendi. Com Então certeza. vamos lá. Se você, vamos supor que você seja de Oxum, aí você abre a sua casa. Aí você não tem um Ogum assentado. Chega uma pessoa na tua casa para recolher, tu joga porque aquela pessoa é do Ogum. Como é que tu vai rapar o Ogum daquela pessoa se tu não tem Ogum na casa ainda? O Ogum dele vai nascer de onde? Então, eu aprendi dessa forma. Você tem que ter todos os assentamentos, até porque a gente chama esses assentamentos da casa de Ojubós. Então quer dizer que na casa ali tem que ter o exemplo ali, os 18 que o senhor mencionou, é isso? Até mais. Tem Entendi. que ter mais alguns. Uhum. Claro, assim, ó, a pergunta que eu vou fazer é não entrando dentro do fundamento, porque né, tem coisas que a gente sabe que não pode ser falado. Sim. Então, o exemplo que o senhor deu aí do Ogum, tá? Chegou ali uma pessoa dentro do barracão que é de Ogum, foi jogado, confirmado, é de Ogum, mas não tem o Ogum, tá? Então quer dizer que é feito ali dentro do quartinho que é do Ogum, é isso? Aí você tem que chamar o seu babalorixá, o seu babalorixá assentar o Ogum da sua casa. Aí se esse Ogum que tu vai raspar for o teu primeiro filho de santo, aí é o teu babalorixá que raspa pra você. Entendi. Que legal, olha, é muito... É uma hierarquia, na verdade. Claro. Sempre a gente escuta muito sobre essas hierarquias, pessoas que têm mais tempo dentro do culto ali, né? Enfim, é muito legal isso. Uma outra pergunta, pai. Aqui eu estou representando, né, o Batuque do Rio Grande do Sul, o senhor está aí representando o Candomblé do estado do Ceará. Os orixás do Candomblé, qual é a correlação deles com os nossos? Porque dizem que não tem nada a ver, né? Isso até gera uma polêmica, mas a gente não está aqui para gerar polêmica, a gente está aqui para conversar, esclarecer e as pessoas, né, entender que existe feituras diferentes, cultos diferentes, né? Sim. Eu não sei te dizer qual a correlação, porque eu não conheço a cultura de vocês. Entendi. Então eu não consigo te dizer, eu não tenho propriedade para falar porque eu não conheço. Uhum. Entendi. É que sempre tem a polêmica, né? Que o Batuque do Rio Grande do Sul é uma religião que a gente inventou para cultuar através do candomblé, mas não é assim. Por quê? Tem dados, a gente tem dados, né, comprovados aí, historicamente, que a nossa nação, que são várias nações, né? É o Jejinagô, é o Ijexá, Cabinda e por aí vai, tem várias outras, né? A gente tem dados comprovados que veio da África, chegou aqui no Brasil e se expandiu. Ou seja, não é algo inventado. A gente tem uma raiz, assim como o candomblé também tem, né? Entendi. Só para as pessoas entenderem que dá para conversar civilizadamente, sem ofensa. Obrigado, Pai Márcio. Sem agressão, né? Sim. Pai Márcio de Oxóssi, seja muito bem-vindo. Uma boa tarde aí para o senhor, muita axé. Pai, uma outra pergunta que eu queria... A gente até tinha conversado, né? E aí eu vou lhe fazer outra pergunta. Sobre os panos de cabeça do povo do candomblé. Como é que funciona? Depois que você faz o santo,
você pode andar sem esse pano de cabeça, ou é obrigado a sempre andar com o nariz tapado? Assim, enquanto você é abiã, você não tem necessidade. Depois que você se inicia, você tem um período de preceito. Durante esse período de preceito, você tem que estar com a cabeça coberta. Não necessariamente precisa ser um ojá, que a gente chama de ojá, pano Sim, de cabeça. Não necessariamente é obrigado a ser um ojá. Pode ser um bonezinho branco, pode ser um chapeuzinho branco, pode ser um lenço branco, pode ser o ojá, pode ser uma touca. O importante é cobrir o ori, entendi. certo? Uhum. E aí, depois que termina esse preceito, quem é do sexo masculino? Bom, mais uma vez eu digo, eu vou falar pela minha realidade. O Iaô do sexo masculino não tem obrigação de estar usando o ojá quando termina o preceito. As mulheres usam o ojá durante as funções e durante as festas. Mas no dia a dia, no meio da rua, não é obrigado a andar com a cabeça coberta, não. Entendi. Só se tiver de preceito. Entendi. Quanto à questão de cemitério, quando, né, faz ali as obrigações, entra em preceito, essa pessoa, ela pode entrar ou não? Tipo, tem o preceito de não entrar no cemitério. Quando a pessoa se inicia, ela toma alguns ebós. Uhum. No meio desses ebós, tem ebó Iku, que é para afastar da pessoa. Entendi. Tem ebó Egungun. E tem vários ebós. Ebó Exu. Então, depois que a pessoa faz santo, a pessoa tem o primeiro preceito, que algumas casas são 21 dias, outras casas são 3 meses e 7 dias. A pessoa fica recolhida no barracão 3 meses? Não. Não, eu falei do preceito. O preceito é aquele período que você passa depois que sai Entendi. da obrigação. Entendi. E aí, depois que tira o quelê, que termina o preceito, aí você tem o preceito de 1 ano. Durante esse 1 ano, devido a esses ebós que você tomou, você não pode, até você pagar a sua obrigação de 1 ano ou do quinim, você não pode ir. Bom, eu vou falar pela minha verdade. Não é uma verdade absoluta. Não pode ir a cemitério, não pode ir ao hospital desnecessariamente. Quando eu digo Extremo, né? quando eu digo desnecessariamente, é tipo, tua vizinha ficou doente e te chamaram para passar uma noite lá com ela. Não, você não pode. Entendi. Você não pode, não deveria ir à feira, não deveria ir à mata, lagos, cachoeiras, porque são locais onde pessoas já desencarnaram. E se você tomou ebó Iku, se você tomou ebó Egum, justamente para te apaziguar, tu vai fazer o que lá tão recente? Entendi. É como se tu tivesse indo afrontar. Festa, Aí, então, pai, se a pessoa trabalha na feira ou trabalha no hospital. Aí, quando é trabalho, é outra história. A gente também tem um ritual chamado Panã, que é justamente para quebrar alguns eós, porque no Angola se chama Kizila, no Queto a gente chama de eó, para quebrar alguns eós, para poder a pessoa ir trabalhar, até porque o orixá chega na vida da pessoa para somar, não é para subtrair. O orixá não tem necessidade. Eu tive um irmão de santo que ele trabalhava no necrotério. é como se fosse tipo um preceito ali, para apaziguar aquelas energias, para ele poder continuar o dia a dia dele, é isso, né? Exatamente, exatamente. Mas lembrando que essas regras só é válida, essas exceções só para trabalho. Entendi. Tipo, vamos supor, a pessoa é garçom de uma barraca de praia. Aí ela tá trabalhando ali na beira da praia. Isso não quer dizer que na folga dela ela pode ir pra praia curtir. Ou seja, a festa então nem pensar, né, pai? Não Nem deveria. Sim. Não deveria. Homo. Então, assim, ó, tranquila a sua pergunta. Eu vou falar pelo que eu vejo, assim, sabe?
armações as mulheres usam para, sei lá, deixar a saia mais armada, porque acha mais bonita, enfim. Então, tipo, eu não posso falar pelas outras pessoas, né? Que deva ser a mesma influência colonial europeia que a gente sofreu. Porque nos navios negreiros, quando chegaram, quem trouxe? Os colonizadores. E Sim, eles colocaram no povo escravizado, introduzir a cultura deles. Então, naquela época, as europeias, as portuguesas, usavam aqueles vestidos com aquelas anáguas muito armações armadas. enormes, né? Isso. E aí começaram a introduzir também nas pessoas escravizadas. E aí as crianças que nasciam dentro da senzala já nascia vendo aquilo. E o sonho de toda menina era um dia poder usar um vestido daquele. Então, quando elas se viam alforriadas, a primeira oportunidade que elas tinham de comprar uma saia daquela e botar, elas faziam. Com certeza. Só que aí o tempo foi passando, aí vem os exageros, né? Porque eu acredito que aquilo ali atrapalha até a pessoa se movimentar no meio do... Né, mas como eu disse lá pro moço, vai de cada um para cada um, né? Sim. Acho que havia alguma fundamentação característica da nação. Não. É só por beleza mesmo. Pra deixar a saia mais armada, enfim, é isso daí. Não, a fundamentação, se eu tiver errado, até o pai pode me corrigir. É a roupa branca, que ela se torna universal. Ela pode ser usada em qualquer. Não é isso, pai? Isso. A roupa branca, ela é universal. Pode ser usada em qualquer vertente, qualquer culto. Aí depois vem ali as divisões, cada orixá tem a sua cor. Mas sobre a armação não agrega nenhuma fundamentação. Sim. Sim. Não, a gente não tem esse mistério. Não tem problema. Até porque, como é que tu vai cultuar algo que tu não sabe quem é? Bom, esse é o nosso pensamento. Não, claro, sim, sim. No caso, assim, nós temos o orixá de cabeça, o orixá de corpo e o orixá de perna. No candomblé é assim também ou não? É só o orixá de cabeça? É assim, no queto, né? No queto que eu vivo, eu não posso falar pelo queto total, porque o queto ele é dividido de várias famílias. Uhum. Então, do queto que eu vivo, você tem o seu orixá, você tem o seu ojuori, que algumas pessoas chamam de segundo santo, outros chamam de juntó. Uhum. Isso para nós seria o de Juntó, que é o que casa com o da cabeça. E temos o nosso carrego, que é os orixás que acompanham o nosso orixá de cabeça, que às vezes é de herança, e enfim. Uhum. E assim, eu rodo de Iemanjá. Rodo com o herê do meu santo. Ponto final. Quando Entendi. se fala de candomblé. Existe pessoas que rodam com o primeiro santo e com o segundo santo. Já ouvi falar de casos de pessoas que rodam até de 3 orixás. Então, isso varia muito de família para família de axé. Entendi. Salta. Claro, claro, com certeza. Além de não existir a regra universal, não existe verdade absoluta, né? A gente aqui, o senhor está falando da sua vertente, da sua nação, que o senhor cultua, que o senhor vive. Outras, vai de casa para De casa. repente você pode encontrar uma outra pessoa de queto que discorde completamente do que eu estou falando. E tá tudo bem. Sim. É que nem uma frase até que o senhor falou nos seus vídeos lá, nas suas explicações. Aquela frase, né, que inventaram. Cada um cozinha com as suas panelas do jeito que quer. A modinha que inventaram para dizer, eu faço a minha marmota e tu não precisa se ver, né? Isso. Porque assim, ó, eu parto do princípio seguinte. Se eu me recolhi, se meu ori
recebeu ouro para um determinado orixá, se no meu pescoço foi o quelê de um determinado orixá, se o meu ará, meu corpo, foi consagrado para um determinado orixá, como é que um outro orixá que não recebeu nada, que não foi consagrado, que nada, vai chegar e vai tomar também? Entendeu? Porque Entendi. existe o que daquele orixá? Existe um. É feita uma ligação. Quando o pai de santo raspa seu urim, que ele abre a incisão, que a gente chama de abere, no centro do teu urim, ali ele está abrindo o canal para aquele orixá. Entendi. Em tese, é isso. Na prática, às vezes é diferente. Sim. Como diz, né? O que acontece lá no quartinho do santo tem que ficar lá e não tem que ser explanado. Uma das coisas que eu vejo muito, assim, principalmente aqui no TikTok, é sobre tá mostrando, para mim é vulgarizar o sagrado, porque tem coisas que tem que ficar lá dentro, tem que saber quem tá lá dentro, quem é pronto, quem é apto a saber daquilo ali. Porque se fosse para mostrar, então não seria sagrado. Seria profano, né? Né? É como a pessoa que está acompanhando. Conheço famílias de preto que roda de segundo santo. Como eu disse, eu também conheço que roda até de terceiro. Exatamente. Né? Então vai de cada segmento, né, pai? Não quer dizer que ele tá errado, tá certo. É a maneira que ele faz e tá bem bom para ele. A gente não tá aqui para criticar, não. Quando o senhor fala pagar sua obrigação, quer dizer que a pessoa chegou até aquele determinado tempo e passou por aquele tempo, é isso? É, assim, você se iniciou. Uhum. E aí passou um ano. Aí você vai tomar sua obrigação de um ano. Aí depois vem os 3 anos. Aí tem aquele tempo, no caso. Terminou um ano, aí espera mais uns 2 para tomar o de 3, é isso? Isso. Tudo Quando você toma 7 anos, é como se você ficasse maior de idade dentro da religião. Entendi. Aí é quando você vai receber seus direitos e saber se você será um Ayalorixá, se será um Ebomilesse Orixá, se vai tomar posto dentro da casa, entendeu? No caso ali é chamado as pessoas que têm cargo, é isso? Isso. Então quer dizer que nem todos que se iniciam vão ser ali médium que vai receber o orixá. Por exemplo, tem pessoas que é iniciado, mas vai ser da cozinha. É isso? Não, é assim. Como é que funciona isso? As pessoas que entram em transe, nós chamamos de Iaô. Iaô, aham. Quando toma a obrigação de 7 anos, chamamos de Ebone. Independente se vai ser Babalorixá, se vai ser Babaquequerê, Babalaxé, se vai tomar qualquer outro posto, consequentemente a pessoa se torna Ebone, que significa meu irmão mais velho. As pessoas que não entram em transe, quando é homem, chamamos de Ogã. Independente de saber tocar um atabaque ou não, é um Ogã. Sim. E a mulher a gente chama de Ekede ou de Arubá. Dentro da família que eu pertenço, Ogã e Ekede não se raspam. Tem o seu processo iniciático de uma forma distinta. Diferente, né? Mas ele já sai de dentro do Runcó uma autoridade, vamos dizer assim. Eu não gosto de usar muito essa palavra autoridade, porque autoridade para mim é orixá. Mas já sai uma pessoa do corpo docente da casa com a responsabilidade de ensinar. Ou seja, eles têm menos tempo de aprendizado do que quem roda. Porque quem roda tem 7 anos aí para aprender, que a gente acha que é muito tempo, mas é pouquíssimo tempo. E a Ekede e o Ogã, eles já saem pronto para ajudar o Babalorixá ou a Ialorixá a conduzir aquela casa. No caso, o Ogã é o que, como você falou, que toca atabaque. E o Não necessariamente ele precisa saber tocar atabaque. Tocar atabaque é uma função dele, mas ser Ogã não se limita apenas a tocar atabaque.
Uhum. Ogã, ele tem muitas funções dentro de uma casa, além de tocar um atabaque. Então, Muito. o Ogã, ele tem um grau bem alto dentro do candomblé, é isso? Sim, sim. Não é à toa que a gente chama de nossos pais ogãs. Legal. Não, é muito bom a gente, né, trocar essa ideia, aprender. Eu digo assim, a gente não pode sair falando bobagem que a gente não conhece, né? E tentar desmistificar tantas outras coisas que ficam falando, né? A gente tem que conhecer, porque tu tá dentro de um barracão de candomblé, sabe, a pessoa tem que ralar muito, tem que trabalhar muito, não é assim, não é a esquina ali, não. Eu acho que Não, a gente tem é muito que ter embaixo. todo um comprometimento para o bem comum da comunidade. Porque estamos ali todos vestindo a mesma camisa do mesmo time, em prol de um único bem comum que seria o orixá. Uhum. Casa de candomblé faz caridade? Sim, sim. Aqui eu faço festa das crianças, aqui eu faço Natal das crianças, a gente doa sopão, certo? Agora sim, as pessoas têm que entender o que é caridade e o que não se enquadra em caridade. Por exemplo, eu diariamente eu vejo pessoas pedindo para jogar um búzio porque o marido foi embora, mas não tem dinheiro para pagar o búzio. Se você não tem Não é dinheiro para pagar caridade. o búzio, o que, que vai adiantar saber se ele volta ou não? Entendeu? Entendi. Caridade é quando é uma questão de saúde. Agora também tem aquela coisa. A pessoa chega doente na casa do candomblé. O pai de santo tira do bolso dele para preparar um ebó. Passa na pessoa. A pessoa fica boa. Na primeira oportunidade, o pai de santo está passando na rua, aquela pessoa que precisou do ebó é a primeira a chamar, olha o macumbeiro safado passando ali. É bem. Quando a pessoa adoece, aí bate de novo na porta do pai de santo. Se o pai de santo não atender, o pai de santo é ruim, não presta. Mas aqui é bem assim também. Tem, claro, todo segmento, todo culto tem ali o lado da caridade, né? Como você explicou. O que é a caridade aí? Vocês fazem um sopão para doar ali para a comunidade carente, fazer uma festinha de criança, isso é caridade. Agora, como o senhor, né, mesmo deu exemplo, eu quero ali um ebó para separar fulano. Não, isso aí não é caridade. Aí já é outros 500, Isso, né? exatamente. Não vamos misturar as coisas. Caridade é uma coisa completamente diferente. Caridade para nós é a pessoa chegar aqui na terreira, tu tá mal, a gente passar uma vela, dar um conselho, preparar um banho para aquela pessoa. Isso é caridade. Mas aí chega uma pessoa, não, como o senhor deu exemplo, né? Não, eu quero saber se meu namorado tá me traindo, coisa do tipo, podia jogar para mim. Mas aí não tem como, É, né? exatamente. Vamos separar as coisas. Até porque o ebó, toda magia, tem que haver uma troca. Uma troca. Aquilo que não tem troca não tem valor. Uhum. Então, eu costumo muito dizer o seguinte: o brasileiro, ele quer ter o jeitinho brasileiro até dentro da espiritualidade. Verdade. E muitas vezes a pessoa tá ali dizendo que não tem, se fazendo de coitadinho. A Globo tá perdendo aquele ator. Mas a espiritualidade sabe a verdade. Com certeza. Aí o que que acontece? O pai de santo com pena passa o ebó gratuitamente na pessoa e a pessoa piora a situação de vida. Ao invés de melhorar, faz piorar. Aí vão jogar a culpa no coitado do pai de santo. Ninguém vai lembrar. Não, mas ele podia ter pago. Ele não pagou porque ele se fingiu de coitadinho. Então a espiritualidade diz, pois assim seja, assim será. Você vai ficar do jeito que você está dizendo. O chamado a balança pesou, né? Fez ali o julgamento. Aí a pessoa não se lembra, né? Eu fui lá querer dar um de malandrinho, querer passar a perna na espiritualidade, que eu acho isso um desaforo. Né? Eu não sei. Aí as pessoas fazem as coisas, depois acontece, vem um retorno. Mas é culpa do fulano que fez. Tá, mas aí tu falou a verdade. Como é que estavam os teus pensamentos? Tu estava desejando alguma coisa para uma outra pessoa? Então tudo isso pesa, né, pai? Sim, com certeza.
Com certeza. Uma ideia de Iemanjá, seja muito bem-vinda, todos aí que estão entrando. Tem atos ritualísticos, Baba, para o outro orixá manifestar? O mestre Everton perguntou. Como é a pergunta? Tem atos ritualísticos, Baba, para outro orixá se manifestar? Outro orixá que não seja da pessoa? Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Não, até porque a pessoa foi iniciada para um determinado orixá, ela vai rodar com aquele orixá que ela foi iniciada. Axé, Mandé. Senhora de qual cidade? No candomblé, se faz amalá, que nem a gente faz aqui no Rio Grande do Sul para Xangô, é a mesma coisa ou tem diferença? Eu não sei se é a mesma coisa porque eu não conheço de vocês. Ah, Mas o nosso amalá, ele é feito de quiabo. Existe amalá de quiabo. Existe amalá com uma outra determinada folha, dependendo de qual Xangô a gente vai entregar. uhum. Existe amalá onde o quiabo é cortado em rodelas, tem amalá onde o quiabo é cortado em cruz e cortado picadinho. Tem outro tipo de amalá que o quiabo é cortado em lasquinhas, como se estivesse apontando um lápis. Então vai depender muito de qual divindade vai receber aquele amalá. Depende da qualidade do Xangô que vai ser. Isso. E aí a gente, aqui em casa pelo menos, no Ilhéace e ao meu pé, a gente toda quarta-feira roda amalá. Inclusive hoje tem. Sim, E tinha falado. é feito toda quarta-feira, onde é aberto ao público, onde quem quiser vir agradecer a Xangô, fazer seus pedidos a Xangô, vem, entendeu? E é muito bacana. No amalá se usa farinha de mandioca também ou não? Ah, se usa. Alguns amalá se usa farinha de mandioca para fazer o ocá, que é o pirão, onde é forrado a gamela. Outros amalás é usado o pirão de inhame, né? Uhum. Tem alguns amalás que vai frutas em cima. Tudo vai depender. Da qualidade, né, que vai ser oferecida como E seu... também do porquê está sendo aliado aquele amalá. Até porque Xangô é um orixá que a gente tem que ver bem, né, o que a gente vai pedir, como que vai fazer, não é simplesmente só fazer por fazer, toma aí, né, aí Não, de forma alguma. é bem complicado. É, sim. E o que mais Xangô come no candomblé? É só amalá ou tem uma outra comida que é oferecida a ele? Xangô, ele come, além do amalá, ele também come acarajé, né? Frutas. E existe uma série de comidas votivas para esse orixá, que é complicado a gente falar aqui, porque também faz parte do... Entendi. Não, entendi. É um fundamento do candomblé. Sim, é o fundamento. Porque assim, quando você fala de candomblé, você está abrangendo várias nações. Eu estou falando aqui da nação que eu vi. Sim. Entendeu? Porque quando fala de candomblé, certo, mas qual candomblé? É Queca, é Jeje, é Angola? É Fon? É qual? Ah, é Angola, certo. E qual é? É o Tumbajussara? É o Bate-Folha? É o Tumbeci? Ah, não, sou de Jeje, certo. Mas qual é o Jeje? É o Jeje Samalu? É o Jeje Marri? Então existe também essas subdivisões. Então quer dizer que o candomblé, vou dar o exemplo do senhor. Candomblé Queto tem várias outras que vêm ali. Se você diz que é de Queto, beleza. Tu é de Queto de onde? Tu é Casa Branca, é Cantuá, é o Coaconjá, é Axé Batitim. Você tem que ter a referência de onde você vem. Entendeu? Entendi. O que seria um Queto branca, né, que o senhor falou? O quê? O que seria Queto branca? Casa Branca é a primeira casa de candomblé do Brasil, do país. Foi a Casa Branca, foi a primeira. Que legal. Dela que veio as outras. Aliás, uma boa maioria.
Então quer dizer que a Casa Branca é como se fosse uma matriz, aí vem as outras filiais, é isso? Sim. O senhor conhece, vai saber me responder. O candomblé da Bahia é diferente do Ceará e essas outras divisões que o senhor falou? Ou é a mesma coisa? Não tão diferente, porque, como eu lhe disse, quando a gente vem, embora sejam estados diferentes, mas quando vem da mesma família, então existe a semelhança muito grande. Eu tenho uma casa aberta em Itabuna. Na verdade, eu tenho uma casa aberta aqui em Fortaleza. Tenho uma casa aberta em Itabuna, que é extremo sul da Bahia. E tem uma casa aberta também em Timon, que é no Maranhão. São 3 casas Então, ao no Maranhão, todo. Embora estados diferentes, mas é tudo a mesma coisa. no caso, seria tudo a mesma linha, o mesmo segmento, os mesmos Sim. preceitos, Sim. os mesmos fundamentos. Entendi. No candomblé, as cores das aves, elas são iguais a nossa ou não? Tem uma diferença? O que é oferecido aves para os orixás no candomblé? As cores. Sim. Nós temos os orixás funfuns, né? Os orixás funfuns é todos aqueles orixás do branco. Não só Oxalá, mas existe Oxum, que veste branco, tem Iemanjá, que veste branco, Oxóssi, que veste branco, Ogum, que veste branco. Então tem os orixás funfuns. Então, quando o orixá é funfun, a gente oferta animais brancos. Quando o orixá não é funfun, a gente oferta animal de cor. Mas tem uma cor específica para cada um ou não? Tirando os funfun aí que o senhor deu exemplo. Não. Qualquer um. Menos a gente não vai estar dando bicho preto, né? Entendi. Mas existe uma determinada Iabá que come galinha preta, e nem por isso ela é do mal. Não, sim. No candomblé também é ofertado bastante a galinha da Angola, aquela que se chama... No Ceará se chama capote, né? A galinha da Angola, o epum, o conquém, o capote. Essa ave é o que marca a feitura, a iniciação de uma pessoa. Ela é a ave sagrada. Ela é a principal de todas, no caso. Sim. Isso não quer dizer que só ela é o suficiente, não. Só ela não é suficiente, mas sem ela não existe a feitura. É ela que consagra a iniciação. Entendi. No candomblé se usa pombo também ou não? Usa pombo, usa... Dependendo, eu não estou falando aqui só de feitura, eu estou falando no sentido geral. Sim. Usa o pombo, usa o pavão, usa o peru, usa o fazão, usa o periquito, usa a burguesa, que alguns chamam de pomba rola, usa o pombo, usa gavião. Que legal. Deixa eu ver mais algum que eu esteja lembrando, não. Marreca. Pavão se oferta para Oxum? Também. Mas é o bicho de Oxóssi, né? Na nossa nação, ele é o bicho principal de Oxóssi. Oxóssi, entendi. Que legal. O senhor falou de Oxóssi. Tem uma lenda que conta que Logum Edé, né, que é filho de Oxum com Oxóssi, é 6 meses masculino e 6 meses feminino. Isso procede? Não. Logum Edé, ele é do sexo masculino os 365 dias do ano. Assim como também tem gente que fala que Oxumaré é 6 meses homem e 6 meses mulher. Isso não existe. Sim. Certo? Eu não sei nem por que foi criada essa regra, mas não. Logum Edé, ele é Oboró. Santo Oboró é santo homem. Santo Iabá é santo fêmea. Logum Edé, assim como Oxumaré, são orixás Oborós o ano inteiro. As pessoas criam umas lendas, umas coisas que a gente fica assim, né? Será que é ou não é? Não, não é.
Oxumaré seria a cobra, né? A cobra. Ele é um orixá e ele se divinizou numa serpente. Mas ele não é uma serpente 24 horas. Uhum. Ele é o grande mensageiro também, que é o grande adivinho, o orixá adivinho, né? Ele que traz as mensagens do Orumpuayê e leva também. É o dono do arco-íris, onde faz a aliança entre o céu e a terra. Então, este é o orixá mensageiro que leva as mensagens e traz. Não, na verdade o mensageiro é Exu, Sim. mas o Oxumaré ele é como se fosse o adivinho, né? Uhum. Ele é o grande adivinho, ele é o dono dos ciclos, o dono das chuvas, né? As 4 estações. Então é a parte do tempo, as nuvens, são elementos dele, é isso? Sim, também. Entendi. Quem são os filhos da Nanã? Nanã Boruquê que chama, né? O Baluaê é um, né? É o primeiro, é o Xumaré, né? Uhum. Xumaré é o Rumbono, é o primeiro. Aí tem o Baluaê, tem Euá, tem Ossanhe. O Ossanha também é filho dela, eu não sabia. Sim, é sim. Há quem diga que não, mas é. E existe uma qualidade de Xangô que é filho de Nanã. Que legal, não sabia. Sim, existe uma qualidade de Xangô que ele é filho de Nanã. A gente está sempre aprendendo. A gente tem que lembrar que o nosso culto existe há mais de 12 mil anos antes de Cristo. Então, quem trouxe essa regra... Porque se a gente for partir do princípio lá de Adão e Eva, isso não existia. Porque senão o mundo não tinha sido explicado, não tinha sido povoado. Sim. Então, essa regra do incesto, vamos dizer assim, isso é um dogma cristão. Entendeu? Entendi. Na África, não existe vários pais de santo. É um sacerdote para cada cidade, um só. E aquele sacerdote, ele inicia suas esposas, porque lá o homem pode ter mais de uma mulher. Ele inicia suas esposas, inicia seus filhos e inicia todos daquela cidade. Então, na África, o sacerdote é como se fosse o presidente no Brasil. É um para comandar tudo. Exatamente. Entendi. Exatamente. Então, lá, a mulher pode ser... Vou dar um exemplo aqui, eu e meu esposo. Se fosse lá na África, eu poderia ser filha dele. É isso, né? Só que lá não chama filho, né? Chama só descendente. Descendente. Porque essa questão de pai, filho, isso é muito cristão. Isso tudo veio com os colonizadores. Entendi. Assim, ó, agradeço, sabe, o senhor ter cedido um espaço pra gente, né? O pai tem uma agenda muito extensa e ele se disponibilizou a vir aqui conversar com a gente. Então, assim, ó, gratidão mesmo, né? Para nós é uma honra tão grande, assim, ó, eu poder tá conversando com o senhor, a gente tá trocando essa ideia, conhecer também um pouco da sua vertente, do que o senhor segue, né? Porque como o senhor falou, candomblés existe vários ali, né? Eu tô conhecendo um pouco do que o senhor cultua na sua casa, né? Me senti muito abraçada pelo senhor, pela minha terra natal aí, que é Fortaleza. Então, assim, Quando você vier por aqui em Fortaleza, vem aqui, viu? Com certeza. Já vou deixar ali, já vou dizer pro meu esposo assim, ó, quando a gente for em Fortaleza, meu filho, a gente já tem uma casa para ficar. Ótimo, exatamente. Né? Exatamente. A gente vai trocar ideia, vamos conversando. Então, assim, agradeço o senhor ter passado esse conhecimento pra gente, para as pessoas que estão acompanhando a gente. Então, eu que agradeço e eu espero poder ter mais oportunidades. Sempre bem-vindo, sempre que o senhor tiver uma brechinha na sua agenda, a gente vai conversando e a gente vem mais uma vez aqui trocar uma ideia, pra gente conversar,
E essa tarde de hoje, assim, ó, sem palavras, maravilhosa, tem um convidado tão especial que nem o senhor. Eu que agradeço por tudo, tá bom? Tá. Muita axé, um abraço aí para Fortaleza, para sua Goa. Agradeço mesmo de coração, gratidão. E eu também agradeço muito axé aí para sua casa, para os seus filhos e para toda a sua família. Tá Muito bom? obrigada. Até a próxima. Até, Tchau. até, tchau. Então, pessoal, nossa live aí, nossa entrevista com o pai Cleito de Iemanjá, da cidade de Fortaleza, da nação Queto. A gente trocou algumas informações e foi muito bacana a gente, né, desmistificar algumas coisas, a gente entender que existe feituras diferentes, segmentos diferentes, mas o respeito tem que imperar entre elas, né? A gente conseguiu trocar uma ideia dentro do respeito, então isso é gratificante, né? Agradeço demais aí aos meus colaboradores que estão sempre comigo, me apoiando. O Resgatando Raízes do Axé, assim, ó, para mim veio num momento muito especial da minha vida. E cada convidado que vem aqui, que vem trocar uma ideia, para mim, assim, ó, é gratificante, é especial a gente trocar essa ideia, trocar esse conhecimento. Batuque Rio Grande do Sul, Candomblé, não importa. Cada um tem seu segmento, cada um tem a sua feitura, mas nem por isso a gente não vai respeitar, né? Então, agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, acompanhando, compartilhando a live, tirando as suas dúvidas.